Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação de uma videoaula de resolução de atividades complementares da nossa semana 7. Atividades essas, pessoal, que estaremos trabalhando com o livro didático. O conteúdo do livro didático, explicado anteriormente, consta do capítulo número 6, a classificação dos elementos químicos e tabela periódica. São assuntos abordados na semana 1, semana 2 do nosso PET 3. Os assuntos relacionados são propriedades químicas e físicas dos elementos químicos presentes na tabela periódica e as propriedades periódicas e aperiódicas também. Eu fiz a seleção de aproximadamente 5 exercícios para que a gente possa trabalhar, e nesses 5 exercícios nós temos a seguinte distribuição. Atividade da página 109 do livro, esse livro que se encontra aqui, como a parte da capa para identificação por parte de vocês. E eu selecionei o exercício número 1, dividido em letra A, B e C. O exercício número 1, ele consta da seguinte maneira. Localize na tabela periódica os elementos químicos potássio, selênio, bromo e criptônio, para que vocês possam responder a letra A, B e C. A letra A pede o símbolo químico de cada um desses elementos. Então, não esqueçam de colocar o nome do elemento e à frente qual é o símbolo deste elemento. Potássio, letra K. Selênio, sigla Fe. Bromo, sigla Br. E, por último, criptônio, a sigla Kr. O que esses elementos têm em comum? Bom, primeira coisa, nós precisamos ter auxílio da tabela periódica para que vocês possam identificar corretamente o que eles têm em comum. Se vocês procurarem cada um desses elementos, o elemento K, o elemento Fe, o elemento Br, o elemento Kr, nós vamos encontrar cada um deles em uma localização. Essa localização deve ser de acordo com uma coluna e também de acordo com um período onde eles podem ser encontrados. De certa forma, isso ajuda a identificar a qual família esses elementos pertencem. Por exemplo, o potássio. Se procurarmos na tabela periódica, ele se encontra na coluna 1A. O selênio, por exemplo, se encontra na coluna 6A. O bromo na coluna 7A e o criptônio na última coluna, 8A. Isso não é comum entre eles. Em relação ao período, vamos perceber que todos eles estão no quarto período, que no caso é a quarta linha horizontal. Isso é comum a cada um deles. Então, é uma informação idêntica de localização desses elementos. Então, o que é comum entre eles? O período onde eles se localizam. Tá? O que não é comum entre eles? A coluna de identificação. Outra coisa que não é comum entre eles, que ajuda a responder inclusive a letra C. Qual que é o número atômico de cada um deles e a massa atômica de cada um deles? Vamos perceber que é uma propriedade não periódica. É uma propriedade não repetida para cada elemento. Cada um possui um número atômico e possui um número de massa. O número atômico do potássio, por exemplo, tá, é o número 19. E a sua massa atômica é a massa 39. No caso do selênio, o número atômico do mesmo
é número 34. Enquanto que a massa atômica desse elemento se torna em torno de 78,9, o que eu posso utilizar 79, ok? Bom, para o elemento Br, bromo, o elemento bromo, número atômico 35, vamos colocar aqui a letra Z, igual a 35, e a massa atômica do bromo, na tabela periódica, é 79,9. Eu posso arredondar para 80. E o último elemento, Kr, criptônio, número atômico 36, e a massa atômica 83,8. Eu posso aproximar para 84. Então percebam que esses são os exercícios com relação aos elementos químicos citados: potássio, selênio, bromo e criptônio. Certo? A atividade número 2 nos traz uma ilustração a respeito dos átomos desses elementos. Por quê? Porque, de certa forma, os átomos desses elementos, eles são formados por 3 partículas básicas. Quais são as 3 partículas básicas formadoras de um átomo? Que pode e não pode ter nenhum átomo. Eu posso ter prótons, eu posso ter nêutrons e posso ter elétrons, correto? Então, são partículas formadoras de um átomo. Um detalhe muito importante é que esse átomo ele pode ter certa quantidade de prótons, uma certa quantidade de nêutrons, uma certa quantidade de elétrons. Por exemplo, um átomo igual o do elemento sódio. Vou trazer o exemplo do elemento sódio. O elemento sódio, lá na tabela periódica, ele tem um número atômico igual a 11. Ok? O que isso significa? Significa que o núcleo do átomo de sódio ele tem uma quantidade X de prótons. E os elétrons encontrados na eletrosfera do átomo de sódio também têm esse mesmo número indicado. Então, o número atômico me permite identificar a quantidade de prótons e elétrons em um átomo de certo elemento. Um detalhe muito importante é que a massa atômica desse elemento, do átomo de sódio, gira em torno de 23, me permite identificar quantos nêutrons ele possui. Como que eu faço isso? A massa atômica nada mais é do que a soma do número de prótons e nêutrons existentes no átomo, no núcleo daquele átomo. Se a massa atômica na tabela periódica é 23 e o número de prótons é igual a 11, então seu número de nêutrons pode ser calculado. 23 menos 11. Eu encontro o número de nêutrons. 23 menos 11, 12. É o número de nêutrons. Então veja que agora nós temos a quantidade das 3 partículas componentes do átomo de sódio. Isso é importante para nós? Sim, muito importante. Por quê? Porque nós podemos ter átomos contendo uma diferença entre determinadas partículas que possuem carga, como é o caso de prótons e elétrons. Eu posso ter um átomo eletricamente neutro se é aquele átomo onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. É o caso dessa primeira instrução. 11 prótons e 11 elétrons. Como que eu poderia escrever ele? Na ou Na
0. Essa é a representação para um átomo neutro de sódio, escrita a partir do seu símbolo. Eu posso ter uma segunda representação, que a gente chama de cátion. No caso do cátion, o sódio seria representado por carga positiva. Mas isso só ocorre com uma diferença. O número de prótons deve ser maior do que o número de elétrons. Essa é a condição. Então, eu escrevo Na+. Tem quantidade de prótons a mais do que elétrons. A outra forma é o ânion. O que é essa forma ânion? É aonde a quantidade de prótons é menor do que a quantidade de elétrons. E só seria possível no caso do sódio se ele estivesse escrito como Na-. Porém, o sódio possui a forma cátion e não a forma ânion, como nós podemos ter aqui representado. Qual é o sentido desse conteúdo? Para responder essa pergunta número 2. Quando átomos perdem elétrons e formam cátions, essa é a condição. O átomo, para se transformar em uma forma de cátion, ele precisa perder elétrons. O sódio, por exemplo, ele pode perder um elétron dessa quantidade. Logo, ele teria não 11 elétrons, mas ele teria o quê? 10 elétrons. Se ele perdesse um, como indicado aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Perdeu um elétron. Então, dessa maneira, nós teríamos a condição. O que acontece com o núcleo desses elementos? Bom, quando se perde elétrons, o núcleo desse elemento não acontece nada. Por quê? Porque quando você perde elétrons, há uma redução da quantidade de partícula aonde? Na eletrosfera. O núcleo não sofre alteração. O núcleo continua com o mesmo número de prótons. O núcleo continua com o mesmo número de nêutrons. O que ocorre é uma redução no número de elétrons na eletrosfera. Então, no núcleo não ocorre nada, certo? Não ocorre mudança no número de prótons e nêutrons. Não ocorre mudança, certo? Então, eu estou usando essa explicação baseada no elemento sódio para indicar que não ocorre mudança no número de prótons e no número de nêutrons. Ocorre mudança no número de elétrons na eletrosfera. Perfeito? Essa é a resolução da atividade número 2. Pois bem, na atividade 3, eu estarei usando um exercício lá da página 113, que é o seguinte. Observe os seguintes conjuntos de elementos químicos. Quais são os elementos? Carbono, lítio e flúor. Pois bem, eu tenho que observar esses elementos aonde? Na tabela periódica. Tá? Na tabela periódica. Para verificar o quê? Uma propriedade periódica que é o raio atômico. Pois bem, cada um desses elementos na tabela periódica tem um número atômico.
O carbono, por exemplo, seu número atômico é o 6. O lítio, por exemplo, o número atômico 3. E o flúor, número atômico 9. Isso não é uma propriedade igual, é uma propriedade diferente. O que é igual para esse grupo de elementos localizado na tabela é a localização no seu período, tá? Eles pertencem ao mesmo período. Qual o período de localização? Eles estão no segundo período. Todos eles. Inclusive na seguinte ilustração que eu posso fazer aqui para vocês da tabela periódica. Ó, eu vou dividir aqui em 2. Eu tenho o lítio e depois eu tenho o berílio. Aí passa um outro pedacinho, nós vamos ter aqui, ó, uma grande linha horizontal, onde a primeira divisão é para o elemento boro, próxima divisão para o elemento carbono, próxima divisão do nitrogênio, próximo do oxigênio, próximo do flúor. Tenho mais um aqui para fechar esse mesmo período, que é do elemento neônio. Então veja que os nossos elementos, carbono, berílio, lítio e flúor, estão no mesmo período, correto? E seus números atômicos aumentam. Eu tenho aqui lítio, número atômico 3, carbono, número atômico 6 e flúor, número atômico 9. Se vocês procurarem explicação de como varia o raio atômico no mesmo período, ele varia da seguinte maneira. Quanto maior o número atômico do elemento, menor é o seu raio atômico. Ô, professor, mas como isso ocorre? Devido à seguinte circunstância. Quanto maior o número de prótons e elétrons que você tem, mais fortemente eles são o quê? Atraídos, porque prótons é carga positiva, elétrons é carga negativa. E essa atração faz com que o átomo diminua de tamanho. E no caso do carbono, por exemplo, que tem menos prótons e menos elétrons, essa atração eletrostática é menos forte. Então, eles são um átomo um pouquinho maior, ao comparação com o lítio também. Então, o raio atômico, nesse caso, ele varia assim, da esquerda para a direita, no mesmo período, ok? Então, essa explicação me diz respeito ao mesmo período. Na letra B, nós vamos perceber que nós estamos falando de elementos como berílio, estrôncio e rádio. O berílio, o estrôncio e o rádio, eles estão localizados não no mesmo período. Se vocês procurarem eles estão localizados numa mesma coluna, numa mesma família. Eu tenho berílio, todos eles aqui, estrôncio, rádio, tudo localizado na família 2A. Correto? E aí você tem berílio aqui, depois você tem magnésio, em seguida você tem cálcio, depois do cálcio você tem o estrôncio, e depois do estrôncio você tem o bário. E por questão de espaço, pessoal, vou colocar aqui a última caixinha, né, o elemento rádio. Então veja, estamos falando do berílio, que é o primeiro,
do estrôncio, que é o antepenúltimo, e do rádio, que é o último. Neste caso aqui, o número atômico aumenta, né, de cima para baixo. Por exemplo, o berílio tem número atômico 4. O estrôncio tem número atômico 38. Enquanto o rádio tem número atômico 88. Isso quer dizer que você tem uma variação muito grande do número de quê? De prótons e número de elétrons. Isso faz com que o elemento rádio, que é o último, tenha o seu maior raio atômico. Então você teria aqui rádio, maior raio atômico do que o estrôncio, que é maior raio atômico do que o berílio. No caso aqui, eu teria lítio, maior raio atômico de carbono, maior raio atômico do que o flúor. Ok? Essa é a resolução da atividade número 3. Perfeito? Então vamos lá. Outra propriedade que é abordada no exercício número 4 do conjunto, página 113, qual energia de ionização é maior? Energia de ionização do sódio ou do seu cátion? Bom, é uma pergunta referente ao que a gente estudou ali na parte do exercício número 2. Vamos lá. Sódio. E ele fala sódio porque é sódio 0. O seu cátion, sódio mais. O sódio 0, ele, de certa forma, ele tem aquela quantidade de prótons, aquela quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons que nós descobrimos. Vamos voltar lá no exercício número 2. Olha lá. Prótons e elétrons, 11. Nêutrons, 12. Muito bem. Então vamos colocar aqui, ó. Prótons e elétrons, 11. Nêutrons, 12. Já o cátion de sódio, ele teria o mesmo número de prótons, porém ele teria um número diferente da quantidade de elétrons. Ao invés de 11, ele teria 10. Por quê? Porque a condição para Na+ é que ele perca um elétron. Tem alteração na eletrosfera e não na parte do núcleo. O núcleo permanece com 11 e 12 número de nêutrons. Detalhe, o que teve de alteração foi na eletrosfera. Então, eu tenho que trabalhar com a noção de que para remover um elétron do sódio, eu preciso aplicar uma energia que faz a perda desse elétron. É a energia de ionização. Eu tenho uma energia de ionização aplicada no cátion, no sódio neutro, que consegue remover esse um elétron dele, transformando em cátion sódio. Só que para remover mais um elétron aqui, né, do cátion, transformando ele em um novo cátion, porém com perda de mais um elétron, eu teria uma certa dúvida se isso seria possível. Eu teria que aplicar mais energia ainda. Então, qual energia é maior? Quando você aplica do átomo neutro para virar o primeiro cátion, ou do cátion para se transformar em um segundo cátion com maior número de elétrons perdidos? Bom, neste caso, claro que a energia de ionização do cátion ela é maior do que a energia para iniciar a ionização do átomo neutro. Porque eu dispenderia
2 vezes mais, no mínimo, né, de energia já do cátion para um novo cátion, seria Na2+. Então, nessa circunstância, quando você tem a formação de um cátion com maior número de elétrons, no caso do sódio, você teria maior energia a ser utilizada. Ok? Então, essa seria a resposta no exercício 4. No caso do exercício 5, vejamos. Um átomo de um elemento M. Ele não fala se é um elemento metálico, como que ele é. Mas ele pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Opa, eu tenho uma evidência. Vou lá na tabela periódica e identifico que ele é da coluna 2A. E na coluna 2A nós temos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Nós temos aí 6 opções. Só que ele está situado em terceiro período. Opa, uma ótima informação, tabela periódica, terceiro período. Aí você vê lá, primeiro período começa no hidrogênio, não tem elemento na 2A. Segundo período começa no berílio, né, eu tenho um elemento da 2A. E o terceiro período, magnésio. Beleza, já identifiquei quem é o elemento. É o magnésio. E ele apresenta 12 nêutrons. O que eu estou pedindo dele? Determine o seu número atômico. Então vamos lá. Magnésio, sigla Mg. Qual que é o número atômico dele? O número atômico do magnésio é 12, né? E o número de massa do magnésio? O número de massa do magnésio é 24. Será que eu estou certo? Bom, vamos lá. O número atômico dele representa quantos prótons e quantos elétrons, desde que seja um magnésio neutro, aquele magnésio zero. Então teria que ter 12 prótons e 12 nêutrons, até que tudo bem. Só que ele fala que tem 12 elétrons. Só que ele fala que tem 12 nêutrons. Como é que a gente vai calcular? Massa igual a próton mais nêutron. A massa dele, 24. Próton, 12. Mais nêutron. 24 menos 12 igual a número de nêutrons. Qual é a quantidade? 12. Então, bate certinho com as informações, né? Então, só para a gente recapitular aqui nesse exercício. Ok? Então, vamos lá? Letra B. Indique se seu raio atômico será maior ou menor que o átomo localizado acima. Opa, peraí. O magnésio, ele está aqui, ó, nesse quadradinho, lá na tabela periódica. Acima dele, nós temos o berílio. O magnésio é número atômico 12, enquanto que o berílio é número atômico 4. Então veja que ele tem cerca de 3 vezes mais o número de prótons e elétrons do berílio. Obviamente, o raio atômico dele, que é o raio do tamanho do átomo, né? O raio atômico dele é maior, enquanto que do berílio, o raio atômico é menor, para fazer uma comparação. Perfeito? Basta olhar a localização na tabela periódica. O exercício C e último, ele fala assim: os metais alcalinos terrosos formam cátions de carga 2+. Então vamos lá. Vamos pegar o magnésio. Carga 0, colocar o magnésio de carga 2+. Indique se o raio atômico de um átomo desse grupo será maior ou menor que o raio atômico do cátion. Pessoal, faltou uma informação aqui, do cátion. Bom, então vamos lá. Ó, número atômico do magnésio,
12. Então, eu tenho 12 prótons, 12 elétrons. E, consequentemente, 12 nêutrons, de acordo com o que nós calculamos anteriormente. No magnésio 2+, você não altera a quantidade de prótons, mas você faz a perda de quantidade de elétrons. São 10 elétrons. Quantidade de nêutrons continua o mesmo. O que eu posso entender aqui? Que o meu magnésio carga zero continua com determinado tamanho, e o meu magnésio com carga 2+, ele perdeu elétrons. Logo, o seu tamanho também sofre influência assim. Então, quem tem maior raio atômico? Magnésio 0 ou magnésio 2+? Maior raio atômico no magnésio 0. Ok? Raio atômico no magnésio 0 comparado ao raio atômico do magnésio 2+. Perfeito? Essa é a resolução dos 5 exercícios indicados nessa semana número 7, pessoal. Ok? Então, finalizando a nossa resolução, façam a correção no caderno de vocês, reavaliem se vocês acertaram ou erraram, para que a gente possa, na semana que vem, trabalhar ou a avaliação bimestral ou a nossa semana 8, que também será uma semana complementar. Perfeito? Muito bem. Então, vejo vocês na semana que vem com a continuidade das nossas atividades complementares.